Boa noite, irmãos. Quase que a Mary Joy, ao invés de cantarmos, ela tem que fazer um solo de piano. Queridos, eu gostaria de falar com os irmãos hoje, meditar sobre o Salmo 116, depois os irmãos podem ler em casa, principalmente o versículo 12, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Este salmo é chamado Salmo de Ações de Graça. O autor não é conhecido. Pode ter sido Davi, pode ter sido Salomão. A impressão que dá, por causa do versículo 13, tomarei o cálice da salvação, a impressão que dá é que era um rei. Era um rei. Geralmente, o rei tinha o seu cálice, que era aquele cálice real, e ele usava desse cálice para tomar o vinho. Olhando para o salmista, nós vemos no salmista um coração agradecido. Porém, digamos assim, passou meio que de longe na cabeça, na mente do salmista, o fazer uma barganha com Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Parece assim, o que eu vou dar? Ele fez isso, eu vou dar isso para Ele. Mas o salmista chega à conclusão de que não é isso. O que ele tem que dar ao Senhor é um coração agradecido, é um coração grato. E é sobre esse coração grato que nós vamos correr alguns versículos. O salmista, ele estava agradecido a Deus pelas repetidas respostas às suas orações. Olha lá, versículo 1 e 2, ele afirma: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Versículo 2, porque Ele inclinou os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto eu viver. O salmista é agradecido ao Senhor, porque o Senhor ouve as orações do salmista, porque é um coração sincero, é um coração agradecido, é um coração que não busca a Deus só nos momentos de tribulação, de aflição, de lutas, mas busca a Deus em todo momento. E ele diz: porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei. Isso quer dizer, eu vou buscá-lo, eu vou clamar a Ele, eu vou agradecer a Ele enquanto eu viver.
o salmista estava agradecido pelos livramentos de morte. Nós vemos no versículo 3 que diz assim: os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, porque tu livraste a minha alma da morte. Nós vemos aqui que o salmista, ele passa por momentos difíceis, passa por angústias, e angústias tremendas, que ele chama angústia infernais. E essas angústias se apoderaram dele, e ele se encontrou em aperto e tristeza. E qual foi a saída dele? O que ele fez? Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, porque tu livraste a minha alma da morte. Deus ouviu. Deus inclinou, digamos, metaforicamente, Deus inclinou seus ouvidos para ouvir o clamor do salmista e livrou o salmista da morte. Quando nós estamos em situações difíceis, nós devemos fazer que nem o salmista, buscar o Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, porque Ele, e somente Ele, pode nos livrar, pode nos salvar, pode nos tirar da situação em que estamos. O salmista estava grato, ele era agradecido a Deus pelo livramento do abatimento emocional. Quando nós enfrentamos dificuldades, problemas, situações perigosas, nós ficamos facilmente abatidos emocionalmente. E o salmista é grato ao Senhor pelo Senhor o livrar do abatimento emocional. Olha o que ele diz em determinada parte do versículo 6. Fui abatido, mas ele me livrou. Fui abatido, mas quem me livrou? O Senhor me livrou. O Senhor esteve comigo. O Senhor não permitiu que esse abatimento chegasse ao ponto de morte. E também o versículo 8. O Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. Quem está abalado emocionalmente, chora com uma certa facilidade. Eu sei porque eu já chorei. Então, eu acredito que é normal também com os irmãos. Quando a gente sofre algo que nos abate, que nos entristece, que nos leva lá embaixo, emocionalmente, a gente chora. A
afeta as nossas emoções. Mas, graças a Deus, que Deus livrou o salmista e ele nos livra também. Graças a Deus que ele é capaz de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e trazer novamente um semblante de alegria diante do Senhor. Continuando, o salmista estava grato pelo poder de Deus que o capacitou a superar as tentações. Lá no versículo 8 tem uma parte que diz assim: livrou os meus pés da queda. Muitas vezes é fácil a gente tropeçar. Muitas vezes nós estamos em uma situação onde somos tentados a cair, a tropeçar. Mas Deus nos segura. Deus nos sustenta. E mesmo que venhamos a cair, Deus nos levanta. Diante desses efeitos de Deus em sua vida, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Existem 3 possibilidades de resposta. Eu vou começar pela primeira resposta. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Aqui o salmista faz referência ao copo de vinho, que faz parte da celebração da Páscoa, que por sua vez relembra o dia no qual os israelitas foram salvos da escravidão do Egito, o qual, para nós como crentes em Jesus, é o dia que Jesus nos salvou. É o dia que Jesus nos resgatou. É o dia que Jesus fez a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Portanto, o coração grato deve sorver, entranhar-se da salvação concedida por Deus através de Jesus Cristo. É uma grande salvação. É uma salvação que, digamos, não tem como medi-la, não tem como aquilatá-la. É uma salvação que nós ganhamos, que nós recebemos da parte de Deus pelo seu imenso amor, pela sua graça para conosco. A segunda resposta que o salmista pode dar está no versículo 13, que diz: invocarei o nome do Senhor. Eu estava pensando hoje sobre o invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o Senhor, nós estamos,
nós temos que ter um coração não simplesmente focado no problema, na situação em que nós estamos passando, mas nós temos que comparecer na presença de Deus com um coração agradecido, com um coração grato ao Senhor, porque Ele já fez muito por nós. Se nós estamos aqui, é porque nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus. Isto é o suficiente para nós sermos gratos. Percebemos que a oração que ele se refere, isto é, o salmista, é toda a gratidão a Deus. A gratidão para ele não era um adendo ou um corpo estranho que é enxertado no finalzinho da oração, mas a razão de ser daquela oração é a gratidão pelos favores, pela graça de Deus. E a terceira resposta que provavelmente o salmista poderia dar está no versículo 14, onde ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses. Era comum no Antigo Testamento as pessoas fazerem votos, as pessoas fazerem promessas. Tá? Mas eu aprendi com Jesus que se você vai fazer um voto, muitas vezes é melhor que você não faça e não cumpra. Porque se você fizer, você está na obrigação de cumpri-lo. Então, não prometa, não faça votos daquilo que você não é capaz de fazer. Melhor é não fazer votos. Melhor é ter um coração agradecido a Deus. Nota-se que anteriormente, enquanto passava pelo aperto, ele prometeu algumas ofertas para Deus. Falando nisso, um grupo de judeus, eles fizeram um voto, que eles iriam matar o apóstolo Paulo e que eles não iriam comer e não iriam beber enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo. Morreram de fome. Essa é a verdade. Por quê? Porque demorou 30 anos para o apóstolo Paulo morrer. Tá? Então, é melhor não fazer voto. Né? É melhor não fazer sacrifício. É melhor não tentar barganhar com Deus. Eu faço isso para o Senhor, para que o Senhor faça isso e isso para mim, ou para comigo. Não. Se Deus quiser, Ele te abençoa, sem você fazer absolutamente nada.
E a isso nós chamamos graça. A graça de Deus nos abençoa, nos sustenta, nos ajuda, nos leva a caminhar à frente. Portanto, havia nele anteriormente uma mentalidade, isso é, o salmista talvez tivesse passado pela cabeça dele vou fazer uma barganha com Deus, o que eu vou dar a Deus pelos benefícios que Ele tem feito para comigo? Nada. Apenas gratidão. Apenas ter um coração grato diante de Deus. Uma mentalidade de barganha com Deus do tipo, se me abençoares, farei isto, farei aquilo. Entretanto, o salmista entendeu que Deus concedeu um favor a ele, ou seja, graça. Deus concedeu uma graça ao salmista. E isso não é por merecimento. É porque Deus é gracioso. O amor dele nos abençoa. Assim ele não cumpriria mais os votos por causa do espírito de barganha, mas por uma sincera gratidão. É porque somos gratos a Deus que devemos cumprir os votos. Porém, é aquilo que eu falei para os irmãos que não está anotado aí. Eu prefiro não votar do que votar e não cumprir. Eu prefiro um coração profundamente agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, nas nossas vidas. É por gratidão a Deus, e aqui eu coloquei que ofertamos. As nossas ofertas, os nossos dízimos, algumas pessoas o dedicam como se fosse algo ao qual devesse se apegar para ser abençoado por Deus. Mas os nossos dízimos é a nossa gratidão a Deus transformado em moeda, em dinheiro. Não para obter favores de Deus. A gratidão, amados, tem que vencer o espírito de barganha, de amargura e murmuração. Como eu falei que eu ia ser breve, chegamos à conclusão. Sejamos gratos a Deus todos os dias, como pessoas, como famílias, como igreja. Devemos nos perguntar no profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, sabendo que, por mais
que em nossa humanidade possamos fazer algo para Deus como retribuição, nunca chegaremos à altura do favor, da graça e da misericórdia de Deus por nós. O que importa de verdade a Deus é a gratidão amorosa que nós podemos transmitir a Deus como força motivadora principal em nossas ações em prol do reino de Deus e do nosso próximo. Que os nossos corações, ao surgirem a pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu espero que nos nossos corações nós tenhamos uma profunda gratidão a Deus.